Nós, seres humanos, lidamos com um sentimento de falta, de ausência. Parece que existe dentro do nosso coração a sensação de que sempre falta algo, sempre existe um buraco, sempre tem algo que é ausente e que produz em nós uma profunda insatisfação. E nós então passamos as nossas vidas, os dias das nossas vidas, buscando encontrar essa satisfação, buscando saciar essa falta, essa ausência, dar fim a esse sentimento e finalmente nos sentirmos plenos, completos e preenchidos. Ao longo de toda a história da humanidade, nós nos empenhamos muito em chegar nesse lugar onde a satisfação finalmente seria alcançada. A tecnologia evoluiu, a informação se expandiu e nós podemos dizer que hoje nós somos a geração com a maior riqueza em termos de informação. Nós somos ricos e prósperos. As nossas famílias se desenvolvem muito diferente das famílias dos nossos antepassados. Nós temos nas mãos muita tecnologia e muita informação, muita capacidade. Mas parece que essa insatisfação não só permanece presente, mas parece que com o passar do tempo foi ficando cada vez maior e cada vez mais difícil de se preencher. Por que será? Por que sentimos essa falta? O que isso significa? E por que somos a geração mais bem informada, mais bem equipada, mais cheia de recursos e ao mesmo tempo a geração mais doente? Deus criou o homem e a mulher para que se relacionassem com Ele. Criou o homem e a mulher para que eles tivessem um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade por toda a eternidade. Criou esse homem e essa mulher e colocou dentro de um jardim, um lugar que ele fez com as próprias mãos, um lugar especial para que eles pudessem morar. E nesse lugar onde o homem e a mulher moravam, feito pelas próprias mãos de Deus, o próprio Deus visitava e frequentava aquele lugar todos os dias em um relacionamento de amizade, de intimidade, de perfeita harmonia. Até o dia em que o homem resolveu trair o seu Criador. Ele resolveu conhecer algo que ele antes não conhecia, mas que já havia sido alertado por aquele que tanto o amava, que se ele conhecesse, ele certamente morreria. Ele certamente levaria uma vida muito difícil, não seria bom. Ainda assim, o homem decidiu não acreditar naquilo que o seu próprio Criador, que tanto o amava, estava dizendo, mas optou por virar as costas e desobedecer. E no momento em que ele fez isso, o homem então foi expulso desse jardim, expulso desse lugar especial onde ele se relacionava com Deus. Adão e Eva foram expulsos do coração de Deus. E no momento que eles são expulsos do jardim, a relação, o relacionamento entre Criador e criatura, entre Deus e o homem e a mulher é rompido e um vazio, um buraco se abre dentro do coração humano. Com isso, nós sabemos que essa ausência, essa falta, essa insatisfação eterna, ela se dá porque existe dentro de nós um vazio eterno, porque Deus é eterno e o nosso vazio é a falta desse Deus, porque nós fomos criados para estarmos com Ele e estarmos nele. E uma vez que nós não estamos, então existe dentro de nós a ausência de fato de algo, e essa ausência é eterna. E é por isso que nada do que é finito, nada do que é material, nada do que não é eterno vai preencher esse vazio, vai de fato trazer algum tipo de satisfação genuína, sincera e verdadeira. Então nós entendemos que a nossa ausência, a nossa insatisfação, a nossa falta é na verdade uma grande saudade da eternidade, uma grande saudade do nosso Criador, uma grande saudade do nosso Pai, da nossa casa e de nos relacionarmos com Ele. Nós não pertencemos a essa terra, nós não pertencemos a esse mundo. Existe dentro de nós uma sede pela eternidade. Diante então dessa insatisfação, nós podemos seguir por dois caminhos. Existem duas possibilidades, duas realidades pelas quais nós podemos seguir. E eu quero falar com você a respeito dessas duas realidades para que ao fim do vídeo você possa optar em qual realidade você quer viver. Para isso, vamos ler o texto que está em Gênesis capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Veja, a Bíblia está fazendo um zoom na história de Noé. Isso é muito interessante porque a Bíblia vai dar um zoom e contar um pouquinho mais a respeito de alguns homens e algumas histórias de acordo com a vontade de Deus. Deus deixou registrado na Bíblia aquilo que ele queria registrar. Então vamos prestar atenção. Por que Deus quis deixar isso registrado aqui? O que ele quer me comunicar? Por que ele vai dar um zoom na história de Noé? E nesse zoom nós vamos começar tendo a apresentação desse homem. Quem era esse homem? Quem era Noé? Que no texto anterior nós descobrimos que encontrou a benevolência de Deus, a bondade de Deus. Deus olhou para Noé e decidiu derramar a graça, decidiu derramar sobre Noé o presente de se tornar um amigo de Deus. E o que vai acontecer quando Deus derrama sobre o coração de Noé essa graça? Ele encontra no coração de Noé uma fé, que é quase que uma resposta de sim ao presente de se tornar amigo de Deus. A fé é a certeza das coisas que eu não posso ver. É a certeza de que ainda que eu não veja, aquilo é real. Noé vai ser considerado um homem justo diante de Deus, não porque ele era um homem totalmente diferente, diferenciado, que não tinha uma natureza pecaminosa. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. Então Noé era tão pecador quanto eu e você. Ele tinha uma natureza tão caída quanto eu e você e quanto o povo daquela época. A diferença é que além da sua natureza caída, Noé também tinha uma fé. A fé na semente, a fé em Gênesis 3,15, de que Deus mandaria um descendente do ventre de uma mulher, uma semente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, derrotando o inimigo do homem e da mulher que fez, que enganou, de forma que eles desobedecessem o seu Criador. A promessa já havia sido lançada. Noé não contemplou Jesus Cristo como hoje nós temos esse entendimento, mas ele já sabia da promessa e ele então contemplou o futuro. Nós contemplamos o passado, olhamos para Jesus que morreu pelos nossos pecados e temos fé de que ele é o nosso Salvador e que o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte e depois a sua ressurreição, vencendo essa morte, derrama sobre mim o direito à salvação e a minha reconexão com Deus, o meu Criador. Noé tinha a mesma fé. A diferença é que, em vez de olhar para o passado e ver Jesus crucificado, ele olhava para o futuro e via uma semente que finalmente iria derrotar o nosso inimigo, nos reconectando a Deus. E é essa fé de Noé que vai fazer com que ele seja considerado justo diante de Deus. E assim, o Espírito Santo de Deus já habitava dentro de Noé, porque ele convenceu o coração de Noé a acreditar naquilo que ele não via. E uma vez que o Espírito Santo de Deus habitava dentro do coração de Noé, ele conduzia Noé por um caminho diferente daquele povo. Noé não tinha uma natureza pura e perfeita, era tão pecador quanto nós somos e quanto aquele povo da época, só que ele tinha dentro dele o Espírito Santo de Deus, que fazia total e completa diferença, induzindo, inspirando, orientando, ensinando e convencendo Noé a viver uma vida de integridade no meio de tanto caos e de tanta imoralidade. No meio de tanta maldade, violência e podridão, Noé era um homem justo, íntegro e honesto entre o seu povo. Noé andava com Deus. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Vamos parar por aqui. Eu falei do primeiro tipo de realidade. Um homem que tinha fé e que, portanto, caminhava com Deus e vivia de forma diferente desse povo. Mas nós temos uma segunda realidade, as outras pessoas que não caminhavam com Deus e que viviam numa total violência e maldade. A Bíblia vai usar a palavra corrupção. Eles se corromperam. E se nós formos buscar o entendimento do que é essa palavra se corromper, nós vamos achar uma outra palavra que já foi mencionada no texto anterior, que é a palavra perversão. E a palavra perversão, um dos seus sentidos é desmoralização.
e eu quero conversar sobre isso. O que seria um povo perverso? O que seria um povo completamente corrompido? O que seria um povo desmoralizado? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que seria essa tal de moral, já que nós vamos falar de desmoralização, ou seja, desfazer a moral. A moral, gente, era uma espécie de consciência, é uma espécie de consciência que Deus derrama sobre o homem pecador. Ainda que a natureza humana seja corrompida, ou seja, uma natureza inclinada ao mal, a nossa consciência nos acusa. A nossa consciência, ela tem entendimento do que é bom e do que é mal. Tanto é que quando uma criança, ela sai da fase de inocência, a gente vai dizer que agora ela não é mais inocente porque agora ela entende o que é certo e o que é errado. E sinceramente, a gente não precisa explicar muito para essa criança o que é certo e o que é errado. É por isso que muitas vezes essa criança vai aprontar escondido dos pais e não vai contar porque ele sabe que é errado, ainda que ninguém tenha ensinado isso para ele. Essa é a nossa consciência, essa é a moral humana. Deus nos criou como seres morais. Existem dois tipos de seres morais criados por Deus, os seres humanos e os anjos. São seres que compreendem o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Possuem uma consciência que nos acusa dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós não temos como justificar que nós somos inocentes diante dos nossos pecados, porque a nossa consciência nos acusa. Mas por conta da natureza caída e inclinada ao mal, nós não conseguimos seguir o que a nossa consciência diz. Nós não conseguimos fazer o que é certo e fazemos sempre o que é errado. E somos assombrados por uma eterna culpa. Isso é ser moral. E aí, o que acontece, Gi? Qual é a diferença, então, entre aquele que caminha com Deus como Noé e aquele que foi considerado perverso diante de Deus? A diferença é que aquele que tem fé e recebe a graça de Deus, tem fé em Cristo Jesus, ele tem dentro dele o Espírito Santo habitando. E esse Espírito Santo vai fortalecer, vai discernir, vai te ajudar, vai te ensinar, vai te aperfeiçoar para que à medida que o tempo vá passando, você consiga ouvir a sua consciência, consiga ouvir aquilo que ele está te ensinando e então cale a sua natureza pecaminosa e consiga exercer atitudes, comportamentos e viver de forma a agradar a Deus. Esse é o caminho que Noé resolveu escolher. O caminho que agrada o coração de Deus. Noé não era perfeito, mas ele tinha um desejo sincero de agradar a Deus. Agora existe o outro lado. Existe o caminho daqueles que não conseguem ouvir a sua consciência, não conseguem obedecer a sua consciência, mas mesmo sabendo que estão errados, continuam errando, continuam nesse caminho e não escutam o chamado de Deus ao arrependimento. E por não se arrependerem, o Espírito Santo não habita no coração desses homens, então eles continuam carregando o fardo, o peso da culpa do pecado, continuam vivendo em pecado, fazendo cada vez mais pecado, agindo de cada vez mais de um modo que desagrada o coração de Deus, fazendo aquilo que eles sabem que é errado, mas não conseguem negar e continuam fazendo cada vez mais até que eles chegam num ponto que a sua consciência torna-se cauterizada e nem esse tipo de acusação existe mais. Então eles vão pecar descaradamente e inconsequentemente, sem pensar em nenhum tipo de consequência ou do que Deus pensa a esse respeito, porque o que importa é dar voz à sua natureza pecaminosa e se enganar achando que dessa forma serão finalmente saciados. É por isso que o pecado é uma prisão, porque o pecado ele gera morte para o próprio pecador. Mas o pecador que não se arrepende, ele não compreende isso e, portanto, ele não pede perdão, ele não se arrepende, ele não quer mais viver essa morte, mas ele acha que para ele deixar de viver essa morte, ele precisa cometer pecado. Só que é o pecado que gera morte e é uma escravidão e uma cegueira total. E é nesse caminho que esse povo, considerado perverso diante de Deus, estava vivendo. Num ponto em que eles não tinham mais moral, eles foram desmoralizados. A consciência estava cauterizada.
E sabe, gente, isso é muito parecido com os dias de hoje. Eu não sei se você já ouviu algum discurso do tipo assim: nós somos seres biológicos, nós seres humanos somos seres racionais. Mas não existe diferença entre nós e um outro animal. A única diferença é a razão. Nós somos racionais e os outros animais irracionais. Sendo assim, qual é o sentido de nós carregarmos qualquer tipo de moralidade, de princípio, de valor, quanto a, por exemplo, nossas relações sexuais? Quanto a, por exemplo, aquilo que a gente usa como substâncias químicas e etc. Por que eu preciso me preocupar com isso se eu sou meramente um ser biológico? E como qualquer ser biológico, tenho as minhas necessidades e preciso suprir essas necessidades. Então, se os animais precisam praticar o coito para se multiplicar, eu, como ser biológico, tenho necessidade de satisfazer o meu prazer sexual e, portanto, eu posso ter relação sexual a qualquer custo, em qualquer momento, independente do que isso vai reverberar no parceiro com quem eu me relaciono, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser, porque o importante é que a minha necessidade seja saciada. E eu sei que isso parece muito horrível, mas esse é um discurso real. E talvez você nunca tenha escutado de fato essas palavras, mas vive como quem de fato acredita nisso. Porque o importante é eu ser feliz. O importante é eu curtir a vida, afinal ela é muito curta. E nesse discurso sutil, mas extremamente mentiroso, Satanás tem feito milhares de pessoas perderem suas vidas na tentativa de vivê-las. Muitos estão dizendo: eu preciso viver, a vida é muito curta, eu preciso ser feliz, mas não se dão conta de que as suas práticas geram morte atrás de morte, dia após dia. E é esse raciocínio, essa lógica de desmoralização, de tornar o ser humano um animal sem moral, ou seja, um ser imoral, esse esforço de Satanás impregnar as nossas mentes com esse entendimento, dá respaldo, dá base para atitudes como estupro. Porque pouco importa o que essa mulher ou que esse homem que está sendo violado sentem nesse momento e vão ter como consequência após esse ato de violência. O importante é que eu sou um ser biológico, preciso ter minhas necessidades fisiológicas satisfeitas e preciso ser feliz, afinal a vida é muito curta. Dá embasamento para a pedofilia, porque afinal de contas nós somos seres biológicos, não sentimos, não sofremos, não traumatizamos, somos apenas animais e a diferença é que nós somos racionais. Então por que eu não posso violar a inocência de uma criança? Entende o quanto isso é sério? Se nós somos apenas animais, apenas racionais, mas animais, qual é o problema de eu escolher não ter o meu filho e induzir a morte dele no meu ventre? Afinal de contas, ele é apenas um animal em desenvolvimento. Entendem a profundidade das nossas decisões? Se eu sou apenas um ser biológico que tenho necessidades e preciso ser feliz o quanto antes porque essa vida é curta, qual é o problema de eu me envolver em relacionamentos sexuais mesmo sem estar casado? Afinal de contas, eu não me apego. Afinal de contas, não tem comprometimento, não é um relacionamento sério, é só uma noite. E isso é uma mentira tão grande, gente, porque se isso fosse verdade, as pessoas não sofreriam com traição. As pessoas não se sentiriam violadas. As pessoas não desenvolveriam uma série de distúrbios psicológicos por causa de relacionamentos mal vividos, por causa de abusos, por causa de vida sexual torpe, perdida, atrapalhada, bagunçada. Se isso fosse verdade, à medida que nós temos crescido nesse tipo de entendimento, o índice de estupro, pedofilia, o índice de insatisfação, o índice de tristeza e depressão teria reduzido. Mas é o contrário, somos a geração que mais entende sobre essas questões, mas também a geração mais doente. Somos a geração que é mais livre para ser feliz e viver essa vida que é tão curta e a geração que mais tenta tirar a própria vida. Entende a ironia disso? É por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que tentam salvar a sua vida, no fim, a perdem.
mas aqueles que perdem a sua vida em Deus, no fim, conquistam, ganham a vida. Porque Satanás é mentiroso, ele te oferece vida, mas na verdade aquilo é morte. Você acha que está vivendo, mas você está morrendo dia após dia, colecionando traumas, danos, inseguranças e insatisfação atrás de insatisfação. Entende? Quando Deus diz assim, não coloque nada no meu lugar, só eu posso te satisfazer, só eu posso ser o teu Deus, venha até mim, se relacione comigo, faça de mim a fonte de toda a sua satisfação, faça de mim a fonte de toda a tua alegria. Deus não está sendo arrogante, Deus está sendo um bom pai que te ama e te protege e sabe que só Ele é capaz de satisfazer por completo, nada mais. Todo o resto só tem a capacidade de te gerar angústia, dor e morte. Deus sabe que o pecado nos vulnerabiliza. E é por isso que ele diz, não pequem, mas vivam longe de toda sombra de trevas. Caminhem em luz, caminhem comigo. Estamos nos tornando cada vez mais imorais, cada vez mais perversos. E diante desse cenário, Deus então vai contar para Noé, o seu amigo, ele vai compartilhar com Noé aquilo que ele iria fazer. Porque é isso que Deus faz com os amigos dele. Ele compartilha os seus planos e ele inclui seus amigos nos planos. E olha o que ele diz, Noé, eu vou destruir essa humanidade. Eu vou destruir todos, Noé. Porque não há um sequer que não seja violento. Não há um sequer que não seja perverso, que não esteja com a mente cauterizada. Eles estão espalhando violência pela minha terra. Eles estão praticando atos perversos e de maldade. E eu sou um Deus justo. Noé, eu não posso continuar olhando para isso eternamente. Eu vou exercer o meu juízo. Mas, versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deus é justo, mas Deus também ama muito aqueles que possuem um coração quebrantado e verdadeiramente desejoso de agradar o seu Criador. Deus então vai olhar para Noé e falar, Noé, eles são perversos, Noé, eu não posso continuar vendo isso, eu preciso trazer o meu juízo. Porém, com você vai ser diferente, Noé. Não tenha medo. Faça o que eu estou mandando. Construa uma arca. E Deus então vai dar toda a metragem, todos os detalhes de como um grande barco deveria ser construído. Só que detalhe, não havia chuva na terra. Nunca tinha chovido na história até esse momento, até esse ponto aqui. Não tinha caído água do céu. Noé não fazia ideia do que ele ia fazer com esse grande barco. Como assim? Por que eu preciso construir um barco para me proteger, para que seja diferente comigo? Como? Que ideia é essa? Mas a gente não vê Noé questionando, porque Noé tinha fé. Ele confiava. Como não confiar em Deus, não é mesmo? Como não confiar em Deus que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, que ama a mim, que ama você? Qual é a lógica de não confiar? Mas no fundo nós não confiamos. E isso se deve à nossa natureza pecaminosa, não é algo que é lógico. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para vencer essa barreira. Se você não tem confiado em Deus e isso te traz muita dor, porque você vive ansioso, ansiosa, você vive dependendo da força dos próprios braços, é horrível viver como alguém que não confia em Deus. Peça ao Espírito Santo para te ensinar a viver como alguém que confia em Deus. Depois das orientações, Deus continua no versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento.
Deus traria o juízo através das águas, um dilúvio viria sobre a terra, mas com Noé seria diferente. Com Noé e com toda a sua família. Noé teve fé e foi pela fé que ele salvou a si e a toda a sua família. Se você está vivendo uma fase difícil dentro da sua casa, você olha para os seus e eles não amam a Deus e você sabe que tudo que eles precisam é Deus, eles só não conseguem enxergar. Todas as vezes que eles desabafam com você, todas as vezes que eles se abrem, todas as vezes que eles choram diante de você, você sabe que eles precisam de Deus desesperadamente, eles esmorecem por não ter a Deus, mas eles não enxergam. E então você quer resolver isso com as suas mãos e tem sido extremamente dolorido, sofrido, angustiante, e quando você menos imagina, você está andando de forma contrária ao coração de Deus, porque está tentando resolver com as próprias mãos. Deixa eu te falar, Noé salvou a sua família pela fé. Confie no seu Deus. Use o poder da sua oração. E a graça do Senhor irá recair sobre a sua família e vai encontrar fé no coração deles em nome de Jesus. Deus então diz para Noé que ele ia lançar as águas e a destruição viria como seu juízo, mas Noé seria salvo em um grande barco, e dentro desse grande barco estaria toda a sua família e também um casal de cada espécie de animais que existia naquele tempo, porque Deus não havia falhado em seu plano. Deus tinha um plano de restaurar, de reconectar a sua criação a Ele, e então vivermos com Ele eternamente. Deus está construindo uma história de redenção, uma história que está sendo costurada para que em algum momento todos os seus filhos possam se reconectar a Ele, voltar a se relacionar com Ele em intimidade e passar toda a eternidade aos seus pés. Deus não perdeu o controle de nada, a história estava sendo conduzida e o plano final ia acontecer. Por isso ele coloca os animais dentro da arca, porque é como se Deus fosse recomeçar toda a criação. Ele pensa em todos os detalhes, ele está cuidando de tudo e Noé está participando desse plano. Deus mandou os animais, mandou que eles entrassem na arca, porque Deus é poderoso, ele tem o domínio de todas as coisas. É por isso que nós adoramos a ele e não as suas criaturas. É por isso que nós adoramos a ele e não os animais, porque ele domina sobre os animais. Noé era verdadeiramente livre. Ele não dependia da opinião alheia. Ele não dependia da aprovação, ele não dependia de palavras de afirmação, ele não dependia de ser reconhecido, ele não dependia dos seus sentimentos e das suas emoções. Ele era satisfeito em quem de fato ele deveria ser, no Deus único e verdadeiro. Noé entendeu que o vazio que atormentava os seus dias era a saudade do seu pai. E quando ele entendeu isso, ele permitiu que esse vazio fosse preenchido cada vez mais. E é por isso que, mesmo vivendo num mundo tão caótico, Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Noé era verdadeiramente livre. E como um homem verdadeiramente livre, ele é capaz de ser o homem que é citado no versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé era um homem obediente. E ele só consegue ser obediente a Deus porque ele era livre de si mesmo, livre das suas vontades, livre dos seus próprios desejos, que induz ele a um caminho de morte. Noé era verdadeiramente livre e por isso verdadeiramente obediente. É verdade que existe um juízo que virá sobre a humanidade, a morte eterna, o juízo daqueles que decidiram não caminhar com Deus. Mas existe um porém, para mim, para você, para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Noé vivia em um mundo onde as pessoas morreram por viverem buscando satisfação. Noé, porém, perdeu a vida e então a salvou. Qual dessas duas realidades você quer fazer parte? Senhor, meu pedido é que o Senhor encontre fé nos nossos corações. Derrame da tua graça sobre nós e ajuda-nos, Pai, a encontrar em Ti toda a nossa satisfação, a fazer de Ti a fonte de toda a nossa satisfação e alegria. Pai, isso não é algo que nós podemos produzir com os nossos braços. Sem nos darmos conta, já estamos fazendo das nossas rotinas, dos nossos empregos, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos prazeres, dos nossos hobbies, a fonte da nossa satisfação. E quando menos esperamos, nos frustramos e ficamos angustiados porque nos deparamos com a verdade.
de que nada disso se sustenta. Então eu te peço, tenha misericórdia de nós e nos ensine a encontrar este lugar de plena satisfação e alegria em Ti e em nada mais. Em nome de Jesus.